Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje realizando um programa especial, um programa diferente. Estou aqui ao meu lado o Mauro Andrieta, que também faz parte do programa Sind Solution. Boa noite, Liliana. Boa noite a todos os nossos amigos síndicos. Hoje nós vamos relembrar aí uma entrevista muito bacana com uma personalidade fantástica, que é o senhor Milton Bigucci. Isso mesmo, o Milton Bigucci, ele, para quem não conhece, ele é o presidente da construtora M. Bigucci, que fica aqui na região do Grande ABC, em São Bernardo, uma das mais importantes construtoras do nosso país. Ele também que foi presidente da SIG ABC, Associação das Construtoras Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC, durante muitos anos, contribuindo bastante para a nossa região também, se dedicando inteiramente, né, para esse órgão que representa a nossa região, junto às administradoras e aos condomínios da região do Grande ABC. Ele que fala um pouco durante a sua entrevista, né, a premiação que ele recebeu, a melhor construtora da capital fechado do Brasil, recebendo por 2 anos consecutivos pela M. Bigucci, um prêmio nacional que estavam presentes as maiores empresas do Brasil, e a M. Bigucci representou a nossa região, sendo a única construtora do ABC a ter conquistado essa premiação. Que legal, né? Na verdade, gente, olha, falar do seu Milton é uma coisa que demoraria vários programas. O cara é uma sumidade, ele tem uma história de vida, uma história de realizações, tanto profissionais quanto pessoais, com muita responsabilidade, cara que traz uma bagagem, além de muita experiência. Ele traz uma maneira bastante familiar, humana, que ele tem entendimento com a construção civil, trazendo o foco do nosso trabalho, né, que é o condomínio. Ele é o cara que constrói os melhores condomínios em São Paulo e na região do ABC, e tem muita coisa para contar para a gente. Um dos outros temas que ele traz durante a entrevista é sobre o protótipo da construção, né? É um projeto inovador da M. Bigucci, que tem o comando Milton Bigucci Júnior, o filho dele, e é uma das primeiras no setor a implementar essa inovação. Ele conta para a gente como que foi feito, né? Como foi feito o primeiro apartamento protótipo na empresa, desenvolvido em 2014. Desde então vem fazendo um grande sucesso, e vocês vão poder conferir tudo isso. Pois é, ele foi pioneiro em várias coisas na construção civil, várias vertentes. Ele foi pioneiro, muita criatividade. A família toda trabalha unida nesses projetos, trazendo um resultado para a gente realmente relevante na área da construção civil. A M. Bigucci cresceu e hoje ela conta com um número bastante interessante, que mais de 1 milhão de metros quadrados construídos, mais de 360 torres e 9 mil unidades já entregues. Olha que coisa impressionante, né? É uma história longa, familiar, de vida, e que traz o resultado para a gente, que vocês vão assistir nesse programa daqui para frente. Então vamos lá, vamos conferir essa linda história, né, da M. Bigucci, que cresceu aqui na região do Grande ABC, pelo presidente Milton Bigucci, nosso convidado e homenageado dessa noite. Bom, eu acredito que eu faço um pouco a parte dessa história toda do Grande ABC. Eu estou construindo aqui no Grande ABC, para vocês terem uma ideia, há 54 anos. Acho que o pai de vocês não tinha nascido ainda. Realmente. 54 anos que eu estou construindo alguma coisa aqui no ABC. Algumas curiosidades, nós começamos lá atrás, quando você só podia fazer em São Bernardo do Campo, para você ter uma ideia, até 9 andares. Aí eu fui perguntar por quê para o antigo prefeito, não lembro se era o Geraldo Faria Rodrigues, o Aldino Pinotti. Eu fui conversar com ele, por que 9 andares? Aí ele me explicou que a escada Magiros do Corpo de Bombeiros só chegava a 9 andares e não se podia construir nada mais alto do que os 9 andares. Então era uma explicação razoável e lógica, e depois lutamos e mudamos as leis. Hoje conseguimos fazer, hoje não, até pouco tempo atrás se conseguia fazer 18 ou 20 andares, hoje já estamos reduzindo também, porque a maior procura hoje, parece que do poder público, é limitar o crescimento das cidades, quando eu acho que deveria incentivar o crescimento. A gente vê isso nas grandes metrópoles no mundo. Você vai a Nova York, por exemplo, você pega prédios de 80, 90 ou 100 andares. Você concentra lá, com um número de garagens muito reduzido.
Então não é aquela história que você tem 5 garagens por apartamento, não tem nada disso. Você às vezes faz um prédio com 20, 40 andares, 60 andares, e você tem lá 20 vagas de garagem apenas. Então isso é o que é no mundo. Por quê? Porque os transportes coletivos também, eles têm um desenvolvimento muito grande. Nós temos problemas sérios aqui, nós temos muito ainda a caminhar. Não adianta ficar limitando apenas, porque você tem que simplificar um pouco as moradias. No mundo você vê as moradias de uma forma muito mais simples, não é aquela questão de você fazer, eu vou fazer um apartamento de luxo com 18 vagas de garagem. Não é isso, não. O que precisa é simplificar, fazer as coisas muito mais objetivas, que viria também facilitar o morador, viria facilitar as administradoras de condomínio, tudo que fosse mais simples. Infelizmente, a gente às vezes sofistica e traz problemas para nós mesmos. E o momento de compra de imóvel é agora. O mercado, quando está em baixa, é o momento de compra do imóvel. Não adianta esperar, é como uma bolsa de valores. Na hora que está em alta, você vai comprar ação, não adianta, você vai perder dinheiro. Eu acho que o momento é agora. O imóvel está totalmente em baixa. Por quê? Por causa da crise política, da crise econômica, federal. Então, isso tudo tem trazido para o mercado imobiliário um problema muito sério. Os preços foram reduzidos. Mas é o momento do cidadão comprar imóvel, é agora, eu não tenho dúvida disso. E que tipo de imóvel? Hoje, o tipo de imóvel que mais se vende é o 2 dormitórios, e depois vem o 3 dormitórios, mas é aquela faixa entre 200 e 350, 400 mil reais. É o que mais se compra hoje no Brasil todo. Eu não estou dizendo só no nosso grande ABC, mas na capital, no interior do estado. Por quê? Porque é um produto que está acessível, existe financiamento. Quando não existe o financiamento por qualquer problema que o cliente não consegue, as construtoras têm feito financiamento direto. A nossa construtora MB Gussi tem feito financiamento direto. O cidadão tem renda, tem como pagar, mas não tem como provar a renda. Resumindo, a gente não deixa escapar o cliente. Se ele vai ao plantão de vendas, é porque ele está interessado, de alguma forma. Então, nós temos que fazer de tudo para poder vender. É por isso, por essas e outras, que você, a MB Gussi, recebeu o prêmio como a melhor consultora da capital fechada do Brasil, recebida por 2 anos consecutivos, pela MB Gussi, um prêmio nacional, olha que bacana, gente, onde estavam presentes aí várias personalidades aqui da região do Grande ABC, São Paulo, e foi uma conquista essa premiação. O que significa isso para você? Nossa, primeiro foi uma surpresa, no primeiro ano, e no segundo ano mais surpresa ainda. Para quem concedeu o prêmio, para vocês terem uma ideia, foi a revista Isto É. É uma revista de muito nome, de muita experiência no ramo, e eles concederam o prêmio à melhor construtora de capital fechado do Brasil. Eu falei, mas será que não é do Grande ABC? Aí eles falaram, não, é do Brasil mesmo. Aí começaram lá a explicar, e nós fomos numa festa a receber esse prêmio. Foi numa festa no Buffet Torres, em São Paulo, e quem foi lá para entregar o prêmio foi o governador Alckmin, foi o ministro Joaquim Levy e foi o vice-presidente da República, o Michel Temer. Tinha mais ou menos uns 600, 700 empresários presentes. Autoridades, tudo que é do ramo. Aí nós estávamos conversando, ele falou, mas como é que consegue? Eu falei, eu também não sei. Se eu soubesse, eu falaria. Não tenho ideia. Ainda consegui pelo segundo ano consecutivo. E aí eu comecei a pensar, eu falei, mas eu só faço isso na minha vida, eu só trabalho, não tem outra coisa que eu fico fazendo na minha vida, eu gosto, vibro com isso. Não, só isso não, eu jogo futebol ainda. Eu tinha esquecido, não é, Roberta? Você ia falar, exatamente. Mas... uma coisa que é interessante, o senhor já tem mais de 50 anos de história. 54 anos de construção. É claro que acho que é uma vontade de todo mundo saber como que começou essa história. Porque quando se olha agora, com 54 anos, sendo homenageada, tudo fica fácil. Mas no começo, há 54 anos atrás, primeiro, o que te levou a ir para esse mercado? E como que era construir um prédio há 54 anos atrás? Eu não faço ideia disso. Olha, eu tenho na minha carteirinha profissional, 19 de maio de 1961. Se contar até agora, dá 54 anos. Eu fazia curso de contabilidade na Via Anchieta, lá no bairro do Ipiranga, na Escola Modelo, e à noite foi lá uma pessoa lá, que
que era diretor de uma empresa construtora chamada Itapuã. Já fechou, não existe mais, que era no bairro do Ipiranga. E esses dois empresários que estiveram na noite estavam procurando uma pessoa que pudesse ser, no futuro, o contador da empresa construtora deles, porque a coisa estava começando a se desenvolver em matéria de construção no Brasil. Bom, aí eu fui lá no dia seguinte para fazer o bendito teste, né, que vocês sabem como é que é teste de empresa, né? Eu fui lá para fazer o teste, entrevista e teste e tal. Aí eu fui lá para fazer o teste. Aí fiz o teste, tudo direitinho. Um senhor já, 70 anos de idade, lá ele me fez o teste, bonito, aquela coisa toda. Aí eu fui embora, falei, tudo bem. Aí chegou no dia seguinte, me ligaram, que eu tinha sido aprovado. Agora eu tenho que contar uma passagem. Também eu descobri depois que eu fui o único que me apresentei. Foi o único, ninguém mais se apresentou, né? Aí eu trabalhava na linha, a Fabrini, era uma indústria que tinha de molas aqui na Molas Fabrini, aqui na Viancheta aqui. É. Aí eu pedi a conta e fui trabalhar lá no setor de contabilidade. E aí as coisas começaram, isso foi em 61. Depois começamos a fazer, a firma fazia a construtora fazia cinemas no interior do estado. Na época aqueles cinemas grandes que existiam, hoje nem tem mais isso. E aí a coisa começou a andar. Em 64 surgiu o BNH, Banco Nacional de Habitação. E aí começou aquela onda de construir, como hoje nós temos Minha Casa Minha Vida, na época era o BNH. Aí começou a ter financiamento à vontade para se fazer, e nós começamos a andar, começamos a caminhar e a coisa foi daí para frente. Aí eu fiquei lá nessa empresa mais ou menos que 18 anos. Aí depois eu abri a minha. Mas para mim é uma alegria, você nem imagina a satisfação que eu tenho. Não é só de ser empresário, de poder trabalhar, levantar cedo, eu trabalho o dia inteiro. E trabalhamos numa área, né, Hilton, que é o termômetro do país, né? Graças a Deus. É a primeira a sentir a crise, né? Infelizmente, e a última a se reerguer porque é uma roda muito grande. Exatamente né? isso. Também um trabalho que ele costuma fazer na MB Gussi que me chamou bastante atenção é a respeito dos protótipos na construção, que eu acho que é uma inovação, né, da MB Gussi e que a gente tem que destacar. Eu vejo hoje a tecnologia tomando conta de tudo quanto é o espaço. E a construção civil, se vocês analisarem, ela nunca teve uma evolução muito grande em tecnologia. É verdade. Infelizmente, isso é verdade. É o pedreiro que assenta o tijolo, aquela coisa toda, e não teve uma evolução muito grande. Então, a gente precisaria estudar muito, e é o que nós temos feito, e ir aplicando isso em obras, né? Então, quando começou a colocar os shafts em obra, parecia uma loucura, né? Que você colocava um shaft lá no banheiro, embutia todo o encanamento da obra, vai lá, tira 2 parafusos e tira tudo para fora, umas coisas... Não, hoje é uma coisa tão comum, né? E você vê a tecnologia hoje sendo aplicada em obra. Quer dizer, no mundo todo, isso já era aplicado há muito tempo, mas o Brasil parece que vinha engatinhando em matéria de construção civil. Então não houve nunca ao longo dos anos muita evolução. Hoje a gente sente isso, vendo principalmente a parte que vai ajudar a construção da maior velocidade, às vezes até da maior segurança na própria obra, tá? Quando você segura lá os barrancos, quando você vai fazer a perfuração do seu subsolo, coisa que sobra em obra, seja lasca de madeira, seja problema de concreto que ficou no chão, tudo é reaproveitado. Bom, né? E é usado no próprio edifício depois para fazer fundações, para fazer 1000 coisas.
Olá, boa noite. Continuamos então com o nosso programa SynSolution, agora com o quadro de debates. Nesse quadro, a gente preparou uma surpresa para vocês, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais sobre o projeto SynSolution, não é mesmo, Mauro? Boa noite, Liliana. Olha, devido a algumas dúvidas dos nossos internautas, dos nossos amigos síndicos, nós resolvemos recolocar uma entrevista que nós demos no lançamento do SynSolution. É uma entrevista que nós somos 4 apresentadores, fizemos para que você, síndico, entenda melhor qual é o formato, para que serve, qual é o objetivo do SynSolution. Então, é isso que nós vamos ver hoje. E as entrevistas, nós vamos começar com a Liliana. A Liliana, que é a apresentadora da TV, é a diretora da emissora. Ela já está há muitos anos no ramo de televisão e formatou, ela que trouxe esse formato do SynSolution através de um projeto antigo que tinha parado, e aí nós reformatamos ele para atualizar isso para você. Bom, para quem não sabe, né, eu atuei na Gonçalves Imóveis, que hoje é uma imobiliária que foi pioneira na região do Grande ABC, fundada pelo meu pai, Antônio Gonçalves, e já temos aí 5 agências já trabalhando nisso. E nós também criamos o setor de condomínios na região do Grande ABC. E eu atuando junto aos condomínios, eu com o William, que é meu irmão, nós resolvemos desenvolver um projeto em homenagem ao Dia do Síndico, onde nós atuamos diretamente com mais de 6.000 síndicos durante 10 anos, um evento que a gente atingia em torno de 3.000 síndicos e era um grande sucesso na nossa região. E com esse projeto acabou surgindo a ideia de fazer um programa voltado para síndicos, que era somente eu e o William, e já foi um teste que já deu certo. Paramos por um tempo, por motivos pessoais, e voltamos, né, com tudo e com um novo formato e trazendo uma nova equipe, né, trazendo mais bagagem, mais profissionais junto com a gente. Então, somos em 4 hoje, 4 empresários que estão hoje se dedicando inteiramente para que esse projeto SynSolution venha a beneficiar a todos os síndicos da nossa região do Grande ABC, São Paulo, do Brasil e do mundo. E eu realmente me encantei pelo projeto, me pesquisando bastante, e achei que poderia contribuir para que esse projeto ficasse ainda melhor. Eu sou arquiteto, design há muitos anos, e trabalho no segmento de condomínios, por força da minha profissão. O William, na verdade, ele é o diretor da Gonçalves Imóveis na área de condomínios, né? E ele vem trazendo assim uma grande experiência nesse setor, trazendo grandes empresas também que são parceiras da Gonçalves e empresas focadas nesse segmento e que vêm contribuir com bastante informação, com bastante temáticas aqui para o nosso programa. E temos também o Luiz Schmidt, que tem uma empresa, Schmidt, que ela trabalha com segurança patrimonial. Ele que é responsável por todo o pessoal, por toda a contratação de mão de obra para trabalhar no seu condomínio. Nós trouxemos esse programa para que você seja um síndico atualizado, um síndico valorizado, para que o seu trabalho possa realmente aparecer de uma forma construtiva para todos os seus condôminos, e estamos aqui para ajudar na sua gestão. Isso mesmo, nós vamos ver agora então as entrevistas dos nós 4, né, representantes e apresentadores do programa, falando um pouco mais sobre esse projeto, para que você possa conhecer de como surgiu e como que ele acontece. E eu acho que vocês vão gostar bastante e já já a gente volta. Vamos lá. Na realidade, nós começamos, foi um projeto junto com a IPTV, né, onde nós envolvíamos realmente todos os síndicos, parceiros de negócios, e nós interagíamos mesmo com os síndicos, tinha uma audiência enorme, o pessoal participava. Depois que a gente foi começando a tomar noção, o horário do programa, e era gente fora do país participando ao vivo do programa, eu pensei, nossa, é verdade isso daqui, né? Mas, então assim, foi com o intuito sempre de proporcionar conhecimento, informação, orientação. É uma prestação de serviços, né? Por alguns motivos nós não tínhamos dado continuidade, e aí surgiu esse novo grupo, novos parceiros com novas visões, né? Dividindo responsabilidades,
com visão profissional, empresarial. Acho que tudo isso vai vir agregar e dar mais, agregar valor para o programa. E me surpreendi muito com o universo, esse universo muito rico, muito diversificado, que você tem aí, que envolve muitas áreas ao mesmo tempo. É um mundo ali, né? Administrado individualmente. Hoje em dia você tem condomínios com 4, 5, 6 portarias, 20 torres. É uma guerra lá dentro. E aí eu percebo o síndico totalmente sem onde procurar, carente de informação, de conteúdo, da troca com outros síndicos, né? De poder balizar o seu trabalho, ou seja, valorizar o seu próprio trabalho perante os condôminos, né? E isso, aí apareceu a ideia do Síndico Solution. A gente começou a trabalhar num formato de um programa que fosse interessante para o síndico. E quando a gente fala hoje no mercado, por exemplo, de informação, marketing, já não existe mais, já não é mais a forma como era antigamente, que você fazia lá uma série de publicações de livros e disponibilizava numa prateleira e as pessoas, quando queriam, buscavam. Hoje a gente tem a internet para isso, hoje a gente tem um acesso à informação muito maior que faz parte do nosso cotidiano. E eu, pensando sobre isso, a gente chegou numa ideia de criar um programa em vídeo, porque é uma grande tendência as pessoas acessarem vídeos para poder absorver conteúdo, e fazer isso para oferecer para o síndico um conteúdo que seja interessante, uma informação que seja pertinente, uma dica que ele vai usar no dia a dia, trazendo pessoas que saibam o que estão falando, porque hoje o síndico, na hora que ele senta naquela cadeira de síndico, ele recebe 200 pessoas falando para ele 200 coisas diferentes que ele tem que decidir em um momento só, que é no momento que ele sai do trabalho e, ao invés dele descansar, ele vai cuidar da vida do condomínio. Então, não é um trabalho nada fácil. Então, é isso que a gente está tentando propor para ele e para os condôminos também, porque hoje ele tem 1.000, 2.000 pessoas que estão fiscalizando o trabalho dele, isso não é nada fácil. Então, ok, vamos criar uma fonte que seja digna, uma fonte correta de informação para que todo mundo possa acessar. Na verdade, esse projeto a gente já vem trabalhando aí faz um ano já, e é muito bom quando você vê as coisas realizando, né? Muitas pessoas têm projetos e projetos não realizam. A gente aqui na UpTV, a gente tem aquela coisa de você trabalhar, a gente vai buscando todas as soluções para que realmente as coisas aconteçam. E chegamos no momento, né, desse projeto nascer. E está nascendo hoje com bastante profissionalismo, com bastante seriedade, né, vindo com competência aí de diversos profissionais que estão nos bastidores e também à frente desse negócio, que é o Mauro, né, que ele é um arquiteto, o William Gonçalves, que é o diretor da Gonçalves Imóveis, e o Luiz Schmidt, que ele também é a empresa de terceirização, a Schmidt Seguranças, né? Então, acredito assim, com a nossa competência, com o nosso conhecimento, com a experiência de cada um, eu acho que esse programa realmente não vai ter para ninguém. Nós vamos arrebentar e vamos trazer assim o que é de maior inovação e vai surpreender muita gente, com certeza. Vai ser um papel de orientação, de suporte, de gestão mesmo, de procurar levar uma gestão com mais eficiência, com mais eficácia, é o que eu digo na hora. Os condôminos, eles começaram a ter uma visão mais ampla, não só da porta para dentro, ele saber que a área comum também é responsabilidade dele e ele poder contribuir, que eu faço o exemplo, a brincadeira que toda hora, é o quintal da casa dele, é a área comum, ele tem que saber cuidar também. Qual é o objetivo do nosso programa? É ajudar, contribuir na gestão, diretamente na gestão do síndico, que hoje busca informações desencontradas no mercado, e nós vamos organizar essa gestão, nós vamos ajudá-lo com criatividade, com uma série de produtos dentro do programa, para contribuir para a gestão dele no condomínio. Cada condomínio hoje é como se fosse uma mini cidade. Os condôminos são os seus munícipes, né? E o síndico seria o prefeito da cidade, né? Então a responsabilidade do síndico, a responsabilidade do síndico é cada vez mais abrangente. Existe a responsabilidade civil, responsabilidade criminal. Então, o nosso papel que é dar o amparo legal, o suporte administrativo, o amparo financeiro no sentido de como fazer a gestão da melhor forma possível dentro do seu condomínio, operacional,
onde a gente vai agregar vários tipos de solução para isso, e os condôminos se sentirem amparados, porque tendo um síndico fazendo uma gestão com sucesso, os condôminos ficam satisfeitos também, obviamente. E aqui eu estou contribuindo para esse programa ter realmente a profundidade e a credibilidade para que nós tenhamos aí, sejamos um veículo que vai dar todo o suporte para a gestão do síndico, que hoje é um síndico profissional, né? Então a cara do síndico está mudando muito, né? E também enaltecer a figura do síndico, porque vai dar visibilidade para o trabalho dele e vai dar condições. É uma coisa que causa muito conflito do condomínio e também do conselho de avaliar as ações do síndico. Já foi a época em que o síndico era aquela pessoa, o aposentado que ficava ali só fazendo aquelas atas e mandando para o pessoal e tal. Hoje em dia são pessoas muito profissionais e que merecem todo o respeito, merecem muita informação, merecem uma atenção especial. E principalmente para quem é morador e não é síndico, ele precisa estar ali com alguém que saiba proteger o patrimônio dele, saiba cuidar do bem-estar dele, dos filhos, da família e saiba negociar com bons fornecedores, porque isso vai impactar no condomínio. Então, se não for uma pessoa muito bem informada, com bons parceiros, assim como a Schmidt, a Gonçalves, a UpTV, o Mauro, assim como esses outros parceiros que estão aqui com a gente no programa, se não forem pessoas desse gabarito, ele pode muito bem sofrer muitas consequências. Então, a ideia hoje é você ter um síndico profissional, com muita informação de qualidade. Ele também, para a gente fazer esse programa, a gente teve todo um cuidado, né, Luiz? Todo um planejamento, uma projeção estatística. Conta pra gente aí o que você buscou em tudo isso, nessa pesquisa. O programa começou com um sentimento que a gente tinha de que era uma coisa que valia a pena fazer, mas a gente tentou traduzir em números que realmente vale a pena. Pegamos algumas informações, porque no mercado não tem nada específico, estatístico, muito bem atualizado, mas pegamos algumas informações do Secov, que é um setor que mais tem credibilidade nisso, para passar para a gente quantos apartamentos existiam. Apesar dessa informação estar defasada, a gente teve um número de 21 mil apartamentos em São Paulo, condomínios na cidade de São Paulo, mas não dizem torres, não dizem nada. Então, a gente por esse número já é um número muito expressivo. Ainda mais de 2009 para cá, que a gente sabe que de 2009 para cá teve um boom imobiliário muito grande, então houveram muitos lançamentos. Então, hoje, com certeza, esse número é muito maior. Mas, partindo desse princípio de 21 mil condomínios, nós fizemos uma inferência, uma pressuposição de um condomínio com 13 andares, 4 apartamentos por andar. Que é o mínimo, né? Que é, teoricamente, um classe média, 2 dormitórios, básico, que é a grande maioria. Sim. Não, mas eu digo isso em termos de proporção, nós pegamos por baixo. Por baixo. É muito mais do que isso, Sim. na verdade, né? Porque a gente está considerando, pelos cálculos que a gente vai mostrar aqui, a gente está considerando que cada condomínio dos 21 mil tem uma torre só, o que não é verdade, a gente sabe que tem muito mais. Então, só para a gente ter uma noção de valores que isso pode gerar. Multiplicando isso, se a gente olhar só gastos com TV e internet, o que na época do cálculo nós pressupusemos que fossem R$130, o que hoje já não é, porque todo mundo já teve aquele reajuste, o pay-per-view já está muito mais caro que isso, a gente sabe disso, para você ver um UFC não é nada barato.
Então, ok, vamos partir de R$130, multiplicando por 21, vezes 4, vezes 3 andares, dá 135 milhões de movimentação por esse mercado. É um número muito grande. Se a gente pegar, por exemplo, o fornecimento de gás, que é um outro exemplo que a gente pegou, em média, 2 pessoas sem filhos, R$60. Dá 62 milhões de reais só esse mercado. Então, a gente, olhando aí, Liliana, a gente tem números muito expressivos. É uma coisa surpreendente, né? Pela média que a gente fez, cada torre gira em torno de R$75 mil. Só que a gente sabe que, assim, é uma torre só, vezes os 21 mil, imagina o mercado. Só que a gente sabe que são muito mais torres. 100% disso fica em banco porque nenhum condomínio recebe dinheiro. Então, 100% disso vai para banco para ele gerenciar os boletos e tudo mais. Quando um condomínio tem terceirização, 40% fica com essa terceirizada. Quando não tem, esse valor é um pouco maior porque ele tem que pagar em folha. Então, gera em torno de 50%, 60%. 15% vão para gastos com água, luz, telefone, são gastos de fornecimento normal. E ainda tem 1 ou 2% que ficam em seguro, porque normalmente o dinheiro que se arrecada com as assembleias fica guardado no banco para pagamentos futuros e tudo mais. E esse valor fica também como um seguro, como uma bolsa, ali, um colchão que ele pode usar para emergências ou dentro do planejamento dele. Dentro do banco fica quase 20% entre fundo de reserva, tudo. Fica por aí. Se o condomínio souber gerenciar bem o seu dinheiro, ele pode fazer desse ativo que ele recebe rendimento. Então, ele pode fazer o seu condomínio começar a gerar dinheiro e não necessariamente só pagar contas. É isso que a gente pretende com o programa, é trazer informação para o síndico, para que ele possa fazer uma empresa próspera, né? Uma empresa lucrativa. E a gente tem casos de condomínio que geram muito mais receita do que pagam, o que é difícil. Hein? Mais um quadro de dicas, sempre aqui a gente trazendo novidades, muita coisa bacana para todo mundo, né, Luiz? É isso que a gente quer. A gente quer levar informação de qualidade para o síndico e conversar com ele, que é o que ele tem feito. Ele isso tem mesmo. Trocado mensagens com a gente, isso é essa interação que a gente quer. E antes de mais nada, eu quero agradecer a indicação dessas duas pessoas, né, desses dois convidados que estarão agora nesse quadro, que é a Estela Docini, ela que é da empresa HD Constrói, que trabalha com reformas e construção, e também ao Rafael Tomé, ele que é da IG Center, sócio-diretor, que você conhece muito bem cada um deles, Olha, né? eu conheço os dois muito bem. É muito interessante que no caminho do empreendedorismo a gente vai fazendo amizades. Os dois são muito amigos. A Estela, ela é da HD Constrói, uma empresa que eu conheci em uma rede de networking que eu faço parte, e percebi ali um potencial muito bacana. Então, ela faz a parte de reformas dentro da sua residência, reformas no próprio prédio, manutenção predial. Tem uma série de coisas, são muito competentes, é uma família bem competente. Já o Rafael Tomé, ele lida com produtos de limpeza. Além de ser meu cliente, é um parceiro meu também, porque ele entende muito do produto de limpeza. E olha só, quando eu comecei nesse negócio, produto de limpeza para mim era aquilo que a gente encontrava no mercado, mas no mercado profissional isso é muito diferente, e ele fala isso no vídeo pra gente. Ele tem tudo, né? Todo tipo de recursos, né? Para qualquer tipo de situação, né? Quando a gente fala da limpeza profissional, isso é muito diferente, o tipo de produto que você usa, como que você se protege, como que você aplica. E os perigos também, né? Com os produtos, né? Lá mesmo a gente fala de alguns perigos que tem, principalmente a utilização do cloro.
Então, vale a pena conferir, tá bem interessante. E a Estela falando um pouquinho de manutenção predial também, os cuidados Exatamente. que tem que ter. Então, enfim, nós trouxemos 2 dicas aí sensacionais para todos vocês. Você não pode perder. Não, imagina, vamos lá. Então, vamos ouvir Estela Docini e Rafael Tomé agora, no programa, né, Sind Solution, no quadro Dicas para todos vocês. Estela, você que é da empresa HD Constrói, né? Você também convive com várias situações aí, principalmente na questão de reformas e manutenção de condomínios. Conta um pouco pra gente aí sobre o seu trabalho, que não é fácil o que você está vendo, né? É verdade. Hoje em dia, mão de obra especializada é um problema que todos nós passamos, né? E qual é o papel junto aos condomínios, às administradoras? É auxiliar. Por vezes arrebenta um cano, por vezes o elevador estraga, é preciso trocar uma lâmpada. Quem é que nós vamos pedir? O zelador. O que acontece? Não fica tão bem feito. Aí voltam a colocar a culpa nele. Então, para que isso não aconteça, nós desenvolvemos serviços indicados para condomínios, ou seja, prestação de serviço mensal, em que nós podemos solucionar e ajudar. E todos os nossos trabalhos, todas as nossas pequenas ou grandes reformas têm um seguro. Tá? Tanto civil como profissional. Correu mal, estourou um cano, não foi do jeito que eu queria, nós acionamos o nosso seguro. E um dos vossos funcionários caiu e se machucou, acionamos. Estava quebrando do lado de fora, saltou uma pedra e quebrou o carro do vizinho, o seguro também cobre. Então esse é um dos grandes diferenciais. Para além de que todos os nossos profissionais, eles são especializados cada um na sua área. Não existe o pedrecista. O pedreiro é pedreiro, o eletricista é eletricista e por aí vai. A gente se depara muito no dia a dia com condomínios. Mas esse cano é do condomínio, não é da culpa do meu apartamento. Então quem tem que pagar é o condomínio. Você se depara muito essa questão de, na hora de ter que fazer uma avaliação, se aquele problema que você detectou, seja do condomínio ou do condomínio. Se o condomínio tem que pagar, se o condomínio tem que pagar, acontece isso? Acontece, principalmente nas partes de infiltração. Infiltrou, tá vazando água, é da casa do meu vizinho ou é da minha? Então nós temos todo um trabalho por trás. Vai um técnico na casa da pessoa, tenta descobrir onde é que vem o vazamento, faz um buraquinho, espera de 2 a 3 dias para conseguir descobrir de onde é que vem a infiltração. A partir dali, mandamos o relatório para o proprietário. Se realmente for do condomínio, levamos ao síndico. Se for do proprietário, tanto de cima como do próprio dono do apartamento da residência, nós falamos, olha, desculpa, mas o problema é com vocês, ou então o problema é com o vizinho. Essa coisa da manutenção de condomínio, condominial, ela tem que partir de uma coisa de investigação, né? Porque é muito... A patologia, as patologias que acometem a edificação, como a infiltração, às vezes ela está infiltrando aqui no 3º andar e por incrível que pareça, eu fiz muito laudo técnico, perícia dessas coisas. Então, até conversei com ele, eu chegava a fazer um laudo do prédio inteiro. Por isso que eu sempre trabalhei com parceiros como você, porque a gente faz um laudo, faz um diagnóstico dos problemas que tem ali. E tem alguns problemas que são mais difíceis. Essas infiltrações, elas podem vir do 10º andar. Só que ela está saindo, aparecendo no 2º, e você não sabe por quê. E essa investigação, você quebra o prédio inteiro. Você acaba tendo que ter, fora que é mais caro e tal, etc., e fora o transtorno, né? Porque quem lida com mão de obra, lida com incomodar o condômino, né? E isso é muito chato também. Quando um condomínio lhe pede para fazer uma obra e você precisa quebrar uma parede, por exemplo, e não tem lá um manual e tal, como que você trata isso junto ao morador e junto ao condomínio? Não temos um arquiteto, que é raro às vezes que não temos um apoio de um arquiteto. Nós tentamos descobrir com o proprietário se ele tem aquele manual. Caso ele também não tenha, temos que ir na construtora para tentar descobrir. Principalmente esses apartamentos novos, as pessoas querem destruir várias paredes onde não podem destruir. Então, para que nós não tenhamos, para que a obra não seja embargada e precise começar tudo de novo, nós procuramos saber o que de fato pode ser feito e o que não pode. Exatamente também para não perder tempo, não é? E o que for feito sempre está bem documentado. Sim, todas as nossas obras, por quê? É uma dica importante que muita gente comete essa falha. Nós não podemos fazer um seguro, né, para a obra se não tiver um contrato e um memorial descritivo do que será feito. Correto, né? Acho que isso é importante. Daí nós contarmos com parceiros especializados e bons que podem nos auxiliar, desde o arquiteto, a marcenaria e... O que eu acho interessante da HD é que eles cuidam tanto do prédio quanto também da sua casa.
Então, às vezes você tem uma dificuldade, você pode, às vezes, contar com uma empresa só que já vai saber onde vai ser o problema, já resolver, independente de onde seja, né? Eu já tive a felicidade infelicidade de precisar e felicidade de ter arrumado, porque é uma dor de cabeça muito grande. Deixa eu só fazer um link de tudo isso que a gente falou agora com o síndico. Obviamente, encontrar um fornecedor de mão de obra que faça esse tipo de serviço não é tarefa fácil. Para quem já teve que bater um prego e não sabia como bater um prego, chamou alguém, o cara derrubou 3 azulejos que não precisava e tal, aí você teve um problemão, você sabe que encontrar não é fácil. Então, por isso que a gente está, obviamente, com profissionais que falam sobre isso e que, obviamente, pode ser uma ferramenta e uma solução para um síndico, na verdade. Vamos continuar, então, falando do nosso assunto aqui. Eu queria também dar um espaço aqui para o Rafael, né, que ele é da IG Center, sócio-diretor dessa empresa, que atua na área de produtos de limpeza e higiene. Não é mesmo, Rafael? Isso mesmo, obrigado pelo convite. Imagina. Fala um pouquinho mais da área que você atua em condomínios. Como que você desenvolve o projeto junto deles? A IG Center é uma distribuidora de produtos de higiene e limpeza, porém há alguns anos nós procuramos nos especializar na limpeza profissional. Então nós víamos aí muitos clientes nossos comprando os produtos comuns, né, que nós estamos acostumados, nós dizemos que são produtos domésticos, os produtos que a gente usa em casa, e era o mesmo produto que a gente usava num condomínio de 1, 2, 3, 5 torres. E quando a gente pega, ainda mais atualmente, né, com problema de desperdício de água, ou então desperdício de recursos, né, o valor que você acaba tendo que gastar com esse produto de limpeza, nós procuramos desenvolver uma linha que fosse de fácil utilização e que diminuísse esse mix de produtos de limpeza. Então, atualmente, ao invés da pessoa ou da área de limpeza utilizar 6 ou 7 produtos, normalmente com 2 ou 3 você já consegue fazer uma limpeza de manutenção de um condomínio. Liliana, talvez para o síndico que está assistindo a gente, ele não sabe o desdobramento de um produto de limpeza, o quanto isso pode afetar a vida dele de uma maneira muito séria e rigorosa. Eu, como minha empresa de prestação de serviço, já tive problemas com funcionários, colaboradores que tiveram problemas de pele por trabalhar com produtos de limpeza. O que a gente antigamente chamava um produto caseiro era um produto normal, só que ela não usava com os EPIs corretos. E imagina isso num condomínio, por exemplo, o cara está assistindo a gente que é síndico. E utiliza em grande quantidade, na verdade. Se ele não se atentar ao produto de limpeza que ele está utilizando, o colaborador que está lá, sendo ele da casa ou sendo ele terceirizado, ele pode ter problema trabalhista e aí sim vai ter que ter um rateio, porque não está previsto isso. Então ele tem que tomar muito cuidado. Agora, eu tive a felicidade de ter parceiros como o Rafael, que me trouxeram produtos que resolveram esse problema para mim, de ter um produto de limpeza que eu possa colocar para o meu colaborador, para ele trabalhar tranquilamente, e eu não vou ter problemas nesse sentido. Então o custo do produto é justamente o quanto eu estou economizando em função disso. Então o síndico tem que ficar muito atento enquanto... Existe um valor agregado. Existe um valor agregado. Sabe, o maior problema atualmente não é nem o produto, é a cultura. Vocês mesmos vão estar pensando agora que eu uso o famoso cloro dentro de casa e a menina que me pede o produto de limpeza e eu tenho que comprar para esse condomínio, ela também pede, porque é o que ela viu a avó dela usando. E quando você dá algo que você sabe que ele é perigoso para esse funcionário, a gente está sendo complacente. Então é sempre interessante conhecer as novas técnicas, assim como um celular, daqui a um ano ele vai ser um novo celular e vai estar já de... A tecnologia também atua, né? A tecnologia também atua no sistema. É a mesma coisa, só que a diferença é que a gente não tem, vamos dizer assim, as pessoas não têm tanto contato com essas inovações como nós que estamos na área. Inovações químicas, né? Novos produtos, novas potências com baixa periculosidade, né? Você diminui... Limpeza também. Por exemplo, o cloro, se você acaba sem querer, e acontece, você acaba misturando com limpa-pedra, que normalmente você tem no depósito lá do condomínio, ele cria um gás, e normalmente é fechado, e a gente já ouviu casos das pessoas saírem de maca, saírem... altamente corrosivo, um gás altamente corrosivo. E aí quanto que custa você revigorar um condomínio nesse estado? Isso tudo porque todo mundo quis dar uma sugestão na hora e aí botaram um produto que não deve e aquilo a mancha vai ficar para sempre, justamente na frente do elevador, na frente do condomínio. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês fazem também
Você tem vários produtos de limpeza, produtos químicos, né? E muitos deles, cara, por mais que você tente não ter algo perigoso, alguns deles inevitavelmente são, né? Vocês dão essa assessoria, ou seja, a informação correta de como utilizar, como fazer, vocês dão esse respaldo para o condomínio? É necessário dar, porque nessa mudança de cultura que a gente sempre preza, normalmente a gente diz que para você ter uma limpeza realmente eficiente, você precisa de 3 pilares, que é o produto, é o equipamento correto, porque às vezes você tem um produto bom e não tem um equipamento adequado, a pessoa vai se cansar, vai ter algum problema, ou você pode estragar o seu piso do mesmo jeito, né, ou o condomínio. E também a capacitação. Não adianta ter um produto bom, um equipamento bom, se a pessoa não tem indicação, não sabe como usar, não sabe para que serve, né? Então, normalmente, quando nós fazemos implantação assim, em condomínios, inicialmente é necessário essa nossa parceria para conhecer e entender qual é a dificuldade real, porque nem sempre a dificuldade do seu condomínio é igual a dificuldade do condomínio do outro síndico. Exatamente. Com a solução em mãos, com a aprovação, né, nós entramos aí com todo o apoio de monitoramento de resultado, implantação, manual de procedimento na parede, parece uma coisa simples, mas se você tem troca de turnos, uma troca de pessoal, ela esqueceu o que deve fazer, com qual frequência, qual produto utilizar, ela já tem em mãos para ela lembrar de como é feita a limpeza. Então, normalmente, nesses clientes que demandam essa necessidade, que normalmente são empresas maiores ou condomínios mesmo, é necessário um acompanhamento sim. Deixa eu só puxar isso aí, Rafael, que isso é uma dica bem legal. Para o síndico hoje, que está chegando, ele não conhece como que é feito o produto, o processo de limpeza dele, é interessante ele buscar esses manuais. Ele vê onde se guarda essas informações sobre a limpeza, como se tem algum cronograma de limpeza lá. Porque isso, o cronograma de limpeza vai dizer o quanto ele precisa de efetivo de pessoas para fazer, se ele tem algum equipamento que você vende que pode reduzir aquela quantidade de trabalho e principalmente se os procedimentos estão lá. Se tem um lugar onde ele deixa o procedimento na parede, e tem muito condomínio que não tem quarto onde se guarda produto de limpeza. E aí se coloca nos lugares mais impróprios possível. E aí é bom você deixar uma dica para esse sim. Gera risco pro condomínio, porque é o que ele falou, se eu junto um produto com outro, pode ser explosivo o negócio. É o que a gente não sabe, mas aquela candidazinha que a gente usa em casa é um produto químico. Tanto que tem que ficar fora do alcance de criança e tudo mais. Imagina isso num condomínio, onde o trabalhador lida com isso 12 horas por dia. Imagina o custo de uniforme que você tem manchado, o custo de uma falta, um absenteísmo de um funcionário. Todos esses protocolos eles geram uma economia, no final, de custo e pessoal enorme. Economia? Né? O Rafael tem um estudo sobre economia de água. Fala um pouquinho, Rafael, por favor. Exatamente. Nós fazemos alguns estudos sobre a economia de água com produto químico funcional. Normalmente, quando você necessita de um grande enxágue, você tem um custo de água que não é aparente, né? Você acha que está tudo bem e quando você vai ver no final... Não é mensurável, né? Não é mensurável, né? É brincadeira. Então, se você imaginar que você tem que fazer essa limpeza, pelo menos em algum lugar, todo santo dia, o que você tiver de redução de consumo de água, através de equipamento, através de um produto sem enxágue, através de um procedimento diferenciado, no final do mês ele faz uma diferença grande para um condomínio, seja de pequeno ou de grande porte, entendeu? Tem equipamentos que giram em torno de uma redução de 70% no consumo de água, para você ter uma ideia. E aí tem outro negócio, quando a gente fala de limpeza, imagina você, normalmente as pessoas falam, mas para limpar isso aqui demora 10 minutos, não tem problema nenhum. Legal, mas faz isso num condomínio inteiro, na escada de incêndio, você vai levar mais de um dia para você fazer, e coloca um produto que afeta a sua inalação para você ver qual é o seu sentimento. Então, um produto adequado faz com que esse trabalhador consiga terminar o serviço, porque senão nem terminar ele termina, né? Até mesmo um custo ou um investimento em tratamento de piso, que às vezes acontece, você reduz custo também. A partir do momento que você investiu para fazer um tratamento, onde você protegeu o seu piso, primeiro que qualquer dificuldade que você tiver, é melhor que se estrague o tratamento do que o seu piso. Segundo que ele fica mais fácil de se limpar, ele acaba evitando que as pessoas caiam com facilidade. Então, alguns custos que nós temos aí em mente, ele pode se tornar um investimento, às vezes a curto prazo, mas normalmente a médio e longo prazo, e que para um condomínio ele é muito bom. Né? Eu ia usar essa palavra, investimento. Então, quer dizer, no caso do cliente que estava comentando, pisos de elevadores, que o pessoal espera estragar para depois ver se recupera. Exatamente. Então, o que acontece? Aí depois não consegue nunca voltar para um lado.
tem que vitrificar, fazer ou até trocar o piso. Quer dizer, fazer um trabalho desse de proteção, primeiro, para suportar aquela demanda, porque depois fica mais fácil você... A palavra que a gente usa é prevenção. A palavra é prevenção. É melhor você prevenir, gastar menos com uma prevenção do que com a correção. Seja trocando um patrimônio, seja você tendo dificuldade com um funcionário, e por aí vai. São N nuances aí que nós conseguimos perceber. Vai desde o cheirinho que o pessoal do condomínio gosta, nós já aprendemos normalmente como é, né? Aquela vontade, você tem que ter um produto bom, mas tem que ter o cheirinho, tem que ter a espuma. Algumas coisas são mitos, outras coisas nós temos que nos adaptar para conseguir manter a qualidade de uma limpeza profissional mesmo. Hoje, no momento jurídico, nós estamos aqui para poder orientar vocês de todas as maneiras possíveis de como esse quadro pode te ajudar no dia a dia, nas dificuldades do seu condomínio. O Syndic Solution tem sempre 4 blocos. Ele é composto do primeiro bloco, é sempre uma entrevista. No segundo bloco, nós temos um debate sobre um tema do programa, algum tema relevante do seu condomínio. No terceiro bloco, nós temos a agenda do síndico e nós temos também dicas e soluções. No quarto bloco, nós temos um momento jurídico e administrativo, que é esse bloco que nós estamos falando para você agora. Esse bloco, ele consiste em sempre trazer alguém especializado, um advogado especializado na área de condomínios. Um juiz, né? Enfim, na verdade, são casos que acontecem, são leis novas que acontecem. Muitas mudanças, né? Mudanças, a aplicação dessas leis, como é que elas funcionam. Então, hoje nós resolvemos explicar um pouco melhor esse quadro, né, Liliana? Porque explicar como você faz para poder participar desse quadro. Exatamente. É importante que esse quadro não seja só para você ver como se fosse uma historinha. Não, é um quadro que tira dúvidas, é um quadro que você pode entrar em contato conosco. A Liliana vai passar o site, que você pode entrar em contato conosco, ou pelo telefone, e tirar as suas dúvidas. As suas dúvidas vão ser tiradas no ar, através dos nossos advogados, através dos nossos administradores, dos nossos consultores. Eles estão aqui para isso, é para que você os use, para que você possa realmente esclarecer qualquer tipo de dúvida, seja ela de lei, seja ela da aplicação da lei, seja até de um caso específico que acontece no seu próprio condomínio. Como resolver? Casos absolutamente estranhos, que nós já falamos aqui em outros quadros, né? Problemas aparentemente fáceis que causam um problema terrível para o condomínio. Isso mesmo, nós vamos falar sobre direitos e deveres do síndico também, que isso é muito importante. Direitos e deveres do condômino também, né? Porque existe também essa controvérsia aí, também não é só do síndico, mas o condômino também faz parte dessa história toda. E como você pode estar ajudando a gente, trazendo a sua dúvida, mandando a sua pergunta, mandando a sua sugestão. Se você tiver com algum problema
problema no seu condomínio, você pode estar mandando para a gente através do participe@uptv.com.br. E quero já convidar vocês a estarem sempre ligados, todas as terças-feiras, às 18 horas, aqui na UpTV, uptv.com.br. Então fica muito fácil e você pode nos ajudar trazendo sempre à tona as dificuldades mais importantes que você vivencia no dia a dia. Aconteceu algum caso, aconteceu algum problema, nos traz esse problema, porque nós estaremos aí sempre levando para os nossos consultores, né, para que traga a solução para você. Esse é o objetivo do programa. E também, através desse mesmo e-mail que ela forneceu para vocês podem, se vocês quiserem participar ou quiserem, por exemplo, que nós tenhamos conhecimento de alguma coisa local do seu condomínio, que você queira que nós podemos até ir até você, nós podemos trazê-lo aqui até o programa para vir tirar as suas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. Entenda que é muito importante para o nosso programa ter esta credibilidade, ter esta conversa diretamente com você que é síndico, para poder realmente ser um programa para o que se presta, que é esclarecer, que é trazer conteúdo, que é ajudar na sua gestão, é poder trazer transparência do seu trabalho para os condôminos, saber quem né, Liana, o que pode, o que não pode, o que a lei permite, o que é leis que estão somente na convenção, ou leis que são leis municipais, estaduais, federais, que lidam justamente com todos esses problemas, que parametrizam todas as atitudes de uma boa gestão de um síndico, seja ele profissional, seja ele não profissional, mas que é muito importante a sua participação, sempre. Então, fiquem ligados aí, anota já, participe@uptv.com.br. E já encerramos o programa de hoje muito felizes de poder ter você como nosso teleinternauta, nosso participante, e que fiquem ligados sempre, todas as terças, às 8 horas, aqui pela UpTV. Aguardamos você sempre aqui.